Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, o Brasil ele tem algumas coisas que são surpreendentes, né? Essa notícia me chamou muito a atenção. No Ceará vai ser construída uma usina de dessalinização. Tirar a água do mar, tirar o sal da água do mar e colocar essa água para fornecimento de consumo humano. Isso eu tive a oportunidade de conhecer de perto, em Aruba, quando eu fui visitar o país, Aruba, e lá eles não têm água potável, né? É uma ilha e não tem fontes de água em lençóis freáticos, então eles se utilizam de captação de água de chuva e de ter uma usina que retira a água do mar, dessaliniza e usa essa água para o consumo das pessoas, dos animais. E é uma experiência muito interessante, porque toda a ilha é abastecida por essa usina de dessalinização. Inclusive, eu tive a oportunidade de tomar a cerveja deles, que eles têm uma cerveja local, eles dizem a única cerveja do mundo feita com a água do mar. É interessante. Então, esse é um projeto legal, que vai ser o primeiro no Brasil, construção de uma usina, só que o Brasil tem que ter polêmica, né? E qual é a polêmica do projeto? É que próximo de onde vai estar a usina, existem os cabos submarinos de internet, né? E isso pode criar um problema de conectividade no Brasil inteiro, né? Vejam vocês, a usina de dessalinização da água do mar na Praia do Futuro, em Fortaleza, está sendo centro de polêmica por conta do risco de derrubar a internet do Brasil. O projeto foi aprovado pelos órgãos reguladores ambientais, há uma licença prévia que deve ser publicada. O próximo passo é a apresentação do projeto à Superintendência de Patrimônio da União, que deve autorizar o acesso do empreendimento ao mar na Praia do Futuro. Empresas que vendem serviços de internet do Brasil estão temendo que a usina possa causar um apagão digital no país. O risco, segundo a Associação de Operadoras Telcomp, é que a estrutura da usina que vai captar água do fundo do mar possa romper os cabos submarinos que conectam o Brasil a outros países e garantem o abastecimento de internet. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará nega que a usina ofereça riscos aos cabos submarinos e aponta, inclusive, que já alterou o projeto original para afastar a estrutura de captação de águas dos cabos submersos, dando mais segurança às empresas de telefonia. Assim esperamos, né? Caso aconteça algo, é preciso saber a quem punir, né? A quem punir, a quem responsabilizar. A usina projetada para remover o sal da água deve aumentar em 12% o fornecimento de água potável na Grande Fortaleza, segundo o governo do Ceará. As obras serão feitas por meio de parceria público-privada com o consórcio Águas de Fortaleza, que venceu o edital, e o investimento previsto é de 3,2 bilhões de reais. As obras devem iniciar em março de 2024, com prazo de conclusão estimado para o primeiro semestre de 2026. Tomara que não aconteça nada de errado e, caso aconteça, que sejam responsabilizados rapidamente a quem de direito e punidos de forma exemplar, não é? Punidos de forma exemplar. O que não pode é não acontecer nada caso algo dê errado, não é? Porque o alerta está dado aí pelas empresas de telecomunicações. Os receios já foram expostos, né? Houve uma decisão aí do processo que está correndo aí das Americanas, né, uma decisão inédita. A B3 suspendeu as Americanas do novo mercado, né? A decisão terá efeito prático em 15 dias, caso os acusados não apresentem recursos. Eles vão apresentar, obviamente, recursos, né, as Americanas. A B3 comunicou uma decisão inédita na quarta-feira passada, de que estava anunciando a suspensão da Americanas do novo mercado. A decisão tomada pela diretoria vem como consequência de um processo aberto em março,
o ofício 469/23, com o objetivo de investigar o descumprimento de regras de segmento especial de listagem por parte da empresa após a divulgação do rombo de 20 bilhões de reais em janeiro. Na prática, as Americanas perderão o direito de uso do selo de novo mercado. Vamos entender, o que acontecerá é isso, caso ela não recorra. Perder o direito de uso do selo de novo mercado em suas comunicações e em seu ticker de negociação na Bolsa, mas continuará a estar sujeita a todas as regras de governança e negociação no novo mercado. A decisão tem efeito prático em 15 dias, caso a varejista não apresente recurso à B3. Sendo apresentado o recurso, o tema, então, passa para uma segunda instância na B3 e será analisado pelo colegiado da Exchange, sem um prazo definido no regulamento do segmento especial de listagem para uma resposta. Para reverter a decisão, a companhia terá de cumprir 4 ritos: apresentar a demonstração financeira sem nenhuma ressalva, apresentar relatório circunstanciado de controles internos sem nenhuma deficiência, atualizar as informações financeiras e divulgar relatório do comitê independente. Não há prazo definido, novamente, no regulamento para que essas informações sejam apresentadas, mas o tema seguirá acompanhado de perto pela B3. Então, está aí. E, além disso, multas foram aplicadas pela B3. A quem e de que valor? A Ana Cristina Saicali, membro da diretoria e do Conselho de Administração das Americanas, Miguel Gutierrez, ex-CEO e membro da diretoria e do Conselho de Administração, Mauro Notti, membro do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, Sidney Breyer, membro do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, Vanessa Claro Lopes, membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria. Esses grupos, essas pessoas, né, foi decidida a aplicação de multas que vão variar entre R$ 263 mil e R$ 395 mil. Então, as multas vão variar entre 263 mil e R$ 395 mil. Todos terão o direito de recorrer da decisão num prazo de 15 dias. Né? Então, está aí. A B3 se movimentando, CVM também se movimentando, e aí o processo também movido pelo Instituto Empresa, né, junto a esses órgãos, junto ao Ministério Público Federal. Se você quiser participar do processo de arbitragem, aqui na página de comentários tem um link que você pode acessar do processo movido pelo Instituto Empresa, certo? Então é isso, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, pelas coisas que a gente acredita, e eu acho que é assim que a gente vai evoluindo, pouco a pouco, de forma gradual, mas tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar de braços cruzados. Né? Um alerta que eu queria dar, aproveitar aqui esse espaço para compartilhar, o Pix, né, as pessoas estão sendo vítimas de alguns golpes. Eu destacaria aí a questão da clonagem, né, de WhatsApp, e aí os bandidos se passam por pessoas conhecidas e pedem que façam transferências a familiares, a amigos, né, como se fosse para aquele conhecido, mas, na verdade, é um criminoso que apenas clonou o WhatsApp de alguém. E há também agora pessoas que acessam determinados arquivos, né, sites, acabam permitindo que um determinado vírus acesse o seu computador, o seu celular, e esse vírus fica ali adormecido, apenas esperando o momento que você vai fazer um Pix. E aí ele, na hora que você faz o copiar e colar, e vai para a sua conta bancária para colocar o que você pretensamente copiou e colou para fazer o pagamento, na hora que você cola lá no banco, já não aparece aquela compra que você estava fazendo, já vai uma transação para o criminoso. Então, é preciso, antes de confirmar o Pix, ver se de fato está sendo enviado para quem de direito, né? Para você não estar caindo neste golpe. E muito cuidado com tudo que você clica na internet. Mas o que eu queria destacar é que quando a gente tiver qualquer problema com relação ao Pix,
o Banco Central tem criado protocolos de segurança. Existe um recurso criado pelo Banco Central desde 2021, mas que a grande 9 em cada 10 brasileiros sequer sabe que existe. Então, a gente está aproveitando aqui para divulgar. Há um recurso que ajuda as pessoas que caírem em golpes a tentar reaver o seu dinheiro, chamado MED, Mecanismo Especial de Devolução. Esse é um sistema criado em 2021 com o objetivo de tentar ampliar a proteção do usuário. 9 em cada 10 brasileiros sequer sabem que esse mecanismo existe nem como ele funciona. Mas quem já sofreu algum golpe do Pix pode utilizar essa ferramenta. E o que é que precisa ser feito? Esse mecanismo especial de devolução, ele tem um conjunto de regras e de procedimentos operacionais que as instituições financeiras participantes devem seguir para efetivar a devolução do dinheiro via Pix. Ele é acionado pelo banco, pela instituição financeira, a partir da solicitação do cliente que está em apuros, ou seja, que foi vítima de golpes. Qualquer caso de fraude ou golpe envolvendo violência ou não, casos de engenharia social, ou seja, quando o usuário é enganado a fazer o Pix por um terceiro criminoso e sofre um prejuízo, e casos em que haja um crédito indevido por falha operacional no sistema da instituição envolvida, envio de um Pix em duplicidade por culpa do banco, por exemplo. Então, nestes casos, se aplica esse mecanismo. E como é que se utiliza isso? O cliente tem que, rapidamente, reclamar no seu banco, na sua instituição pagadora, de onde o Pix saiu. Esse contato precisa ser feito e precisa ser documentado, seja via mensagem no WhatsApp, seja via uma conversa telefônica que você grave, uma ida ao banco que você possa fazer um documento esclarecendo que esteve no banco, pedindo para que haja uma providência, né? O banco ele deve acolher o pedido imediatamente, tem 10 minutos para acionar este recurso, então tem que ser muito rápido o acionamento do banco quando você perceber que caiu num golpe em relação ao Pix. Logo depois, a mesma instituição deve criar uma notificação de infração dentro deste mecanismo criado pelo Banco Central. A instituição solicita documentos para ter insumos para analisar o pedido do cliente em até 7 dias. Se entender que a reclamação se enquadra no procedimento de segurança, o recebedor do Pix terá os recursos bloqueados da conta, caso ainda estejam lá. Se foi fraude, for comprovado que houve qualquer problema cabível, em 96 horas o cliente receberá o dinheiro de volta, integral ou parcialmente. Integral ou parcialmente. E o banco tem que notificar de que aquela conta é uma conta suspeita por ter participado de uma fraude ou de um crime. Então, está aí, mais um procedimento. Eu acho que isso ainda não resolve todo o problema do Pix. Eu acho que tem que haver algum mecanismo onde a pessoa que está participando do golpe, que recebeu o dinheiro, possa ser notificado à polícia, que possa ser negativada junto ao Banco Central, junto ao Serasa, entendeu? Eu acho que é preciso aumentar o rigor da punição. Então, o Banco Central precisa pensar em mais procedimentos de segurança com relação ao Pix, ok? Bom, para finalizar o vídeo de hoje, vamos compartilhar aqui essa matéria do Estadão, né? O IBR3, em recuperação judicial, anuncia mais um prejuízo bilionário. Resultado financeiro, saldo entre receitas e despesas, teve um grande impacto no balanço do terceiro TRI. Então, está aí a Oizinha descendo a ladeira em alta velocidade, viu? Está sem freio. Esse é a fachada do prédio lá no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Você do Rio deve ter já passado por este prédio aí em Botafogo. A Oi, ela está em recuperação judicial, apresentou um prejuízo líquido de 2,83 bilhões no terceiro TRI. A perda foi quase 13% menor do que no mesmo intervalo de 2022, conforme o balanço publicado. O lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização de rotina ficou negativo em 330 milhões. Um ano antes tinha sido positivo em 167 milhões.
Receita líquida consolidada somou 2,42 bi, redução de 12,6% na mesma base de comparação anual. A empresa afirmou que a piora no campo operacional se deve à aceleração da queda de receita de serviços legados, que abrangem telefonia fixa e TV paga. Outro ponto foi o aumento nos custos de aluguel da rede para suportar o crescimento da operação da fibra. Esses são custos que são pagos para a Vital. O destaque positivo ficou com a Oi Fibra, braço de serviço de banda larga. A receita deste segmento aumentou 6% para 1,116 bi. No entanto, todas as demais operações da Oi perderam faturamento. A Oi Soluções, que trabalha com a parte de tecnologia, teve 7% de queda na receita, ficando com 693 milhões de faturamento. A receita das subsidiárias da Oi, empresa de call center e operações de campo, teve redução de 40,4%, indo a 115 milhões. E a receita das chamadas operações legadas de telefonia fixa caíram aí 52,4% para 216 milhões. Outro fator que pesou no balanço da companhia foi o resultado financeiro, que gerou uma despesa de 2,48 bilhões. Este montante foi 23,4% maior na comparação anual. Ocorreu por conta do aumento da dívida e maior exposição ao dólar e à variação cambial no período. Os custos de despesa de rotina subiram 5,7% para 2,75 bilhões. O fluxo de caixa da Oi foi negativo em 532 milhões, impactada principalmente pelo crescente consumo de serviços legados. Os investimentos somaram 200 milhões de reais, queda de 68% na comparação anual. A Teles chegou ao fim do terceiro tri com dívida líquida de 22,7 bilhões de reais. 22,7 bilhões de reais. O dinheiro em caixa no fim de setembro era de 2,49 bilhões de reais. Esse dinheiro, 2,49 bilhões, deve estar aqui dentro, só o melhor juízo, o pagamento da Oi Móvel, de 800 e poucos milhões, e o empréstimo feito pelo BTG, de 300 e poucos milhões de dólares, o que vai dar aí 1,4, 1,5 bi de reais. Então, se você somar um pelo outro, a gente vai concluir, se o pensamento estiver correto, que a Oi estava praticamente sem caixa até o recebimento desses recursos. Vamos lembrar que esse empréstimo dado pelo BTG terá que ser pago e foi dado em garantia às ações da Oi na Vital. Se a Oi não honrar o pagamento, o BTG fica com as ações da Oi na Vital. Isso é importante lembrar. Nosso sentimento é que as coisas estão muito ruins para a empresa está descendo a ladeira sem freio, descontrolada, certo? Chamamos a atenção para o problema logo no início do ano, quando soubemos daquele pedido de tutela emergencial feito pela empresa. Ali, a diretoria da empresa perdeu completamente, ao nosso ver, a credibilidade. Até dezembro, a empresa dizia que não tinha por que estar em recuperação judicial, tinha que sair da recuperação judicial, todas as condições estavam dadas. A gente trabalhava com um cenário que ela teria 3 anos de fluxo de caixa e saúde financeira exemplar, porque isso foi atestado pela Lix, a pedido do Ministério Público Federal. A Lix foi a empresa contratada pela Oi para dar esse laudo técnico, e a gente, então, já fazia cenários que em 9, 12 meses ela entraria no índice da Bolsa, no Ibovespa, e aí estaria sendo comprada por fundos de pensão e tudo mais. A gente enxergava que até 2025 essa ação pudesse estar a R$5 e que, a partir de um IPO da Vital ou de uma venda de ações da Oi, também nesse IPO da Vital, que a empresa pudesse reduzir relativamente bem a sua dívida remanescente e que, assim, pudesse ser reprecificada as suas ações aí, tendo um norte de buscar uma valorização aí na casa de 8, 10, até mesmo R$12, se tudo continuasse andando muito bem e que todo o planejamento previsto pelo Rodrigo Abreu fosse executado. Ele dizia que em 2025 a empresa teria 8,1 milhões de clientes conectados e que a Vital teria 34 milhões de casas passadas. Então, a gente acreditou em tudo isso, viu? Clóvis, você também acredita no Coelhinho da Páscoa, no Papai Noel? Durante muito tempo acreditei, viu? Mas é isso. A gente acreditou no presidente da empresa,
eu aprendi que a gente tem que fazer isso. Na hora que a gente não acredita nele, a gente tem que mudar de empresa. E foi o que eu fiz quando eu perdi a credibilidade em relação ao gestor da empresa, a Oi, né? Aí, agora, faz o quê? Olha, o que temos aí é um processo, uma ação coletiva que está sendo movida pelo Instituto Empresa. Esse foi o único caminho que eu enxerguei como plausível para quem se sente prejudicado. Ah, talvez não dê em nada. Sim, talvez não dê em nada. Ah, pode dar alguma coisa. Bom, aí só vai se beneficiar quem entrou no processo, nessa ação coletiva, entendeu? Vamos aguardar, vamos ver, né? Mas eu acho que a gente não pode compactuar com os escândalos como o do IRB, das Americanas, da Oi, né? A gente precisa dar um basta a esse tipo de prática e exigir uma bolsa mais madura, mais respeitosa, onde você possa ganhar ou perder em função das questões relacionadas à renda variável. Mas no caso dessas 3 empresas, isso não tem nada a ver com renda variável. Tem a ver com coisas muitíssimo graves e questionadas praticadas pelas administrações. Ou não. Ou você pensa diferente. Né? Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, tenha um excelente final de semana e uma ótima semana que vem para todos, com muita saúde, com muita paz. Fiquem com Deus.